E neste vídeo vou mostrar para você a plataforma que eu utilizo na gestão dos meus investimentos, das minhas ações, fundo imobiliário, da minha carteira. A plataforma que eu utilizo é a Invest10. Eu já utilizei outras plataformas, mas hoje para mim é que melhor me atende. Então, bora para a tela do meu computador para ver como que é essa plataforma. Eu vou colocar aqui na tela cheia, não me mostrando mais, para mostrar tudo aqui. Então vamos lá, é Invest10, Investidor 10. Vou entrar, eu fiz um cadastro que acho que já está na minha conta, Eu criei essa conta, a gente vai fazer uma carteira do zero nos próximos vídeos, tá? Então aqui, se você vier em carteira, aqui tá zerado. Eu tenho a minha versão paga, essa é a versão gratuita. Então dá para você ir adicionando ativo aqui, ó. Você vai colocando o que você comprar, o que você investir. Tem a versão que você integra com a B3, mas para você integrar com a B3, você precisa pegar a versão paga. Nesse caso, a gente vai colocar adicionando o ativo, mas nesse vídeo de hoje vai ser só para mostrar a plataforma. Então, voltando, ó, aqui tem o valor aplicado, o saldo bruto. Normalmente aqui vai vir assim, ó, o valor que você aplicou. Aqui é qual o valor na data de agora que você estiver olhando. Então, exemplo, se você investiu 1.000 e agora está 1.100, aqui vai aparecer 1.000, que é o valor que você pagou nos investimentos. Aqui o valor atual, então 1.100, se o seu papel tiver oscilado para baixo, se você comprou um exemplo, ações, fundo imobiliário e está caindo, aqui ficaria um exemplo 900 e a variação aqui seria um exemplo 1.000. Você investiu 1.000, aqui está 1.100, aqui viria 10%. E se tiver negativo, vou voltar aqui, se clicar no investidor 10, ele volta para a tela inicial. Aqui, ó, ele mostra alguns rankings de ações, então os maiores valores do mercado em questão de patrimônio da empresa. Os maiores dividend yield, aqui são os maiores dividendos. Aqui tem que tomar cuidado, tá? Um exemplo, você não pode se basear só por aqui. Nossa, essa empresa ela tá dando um dividendo de 30%. Isso não significa que todos os anos ela dá isso, certo? Por isso você tem que fazer toda a análise da empresa para ver o histórico de dividendos e dar uma olhada se realmente o histórico de dividendos dessa empresa ela é, um exemplo aqui, ela é uma média anual de 30%. Provavelmente aqui aconteceu algum item, teve alguma distribuição de lucro anterior, algum ajuste contábil, alguma coisa que pode ter dado esse lucro, pode ter acumulado ao longo dos anos e deu um lucro maior só esse ano. Tá? Não vou entrar muito a fundo, mas na questão do dividendo você tem que analisar principalmente o histórico para ver se a empresa pagadores de dividendos recorrente. Aqui mesma coisa, só que é no caso de fundo imobiliário, ETF. ETF aqui são títulos que ele pega um exemplo, o BOVA11, ele vai replicar o índice Ibovespa. Então, aqui teriam as ações que são do fundo Ibovespa. Aqui SP500, então são as empresas lá de fora que compõem o SP500, esse ETF ele vai replicar nessa SP500. E aqui as ferramentas de destaque, o gestor de carteira, ranking de fundo imobiliário. Vamos clicar aqui. Aqui tem, ó, de maior dividendo, a mesma coisa aqui. Você tem que olhar o histórico de dividendo, não pode ir só por aqui. Os maiores valores patrimoniais. Então, vamos pegar agora aqui um exemplo. Vamos analisar uma ação. Vamos pegar um exemplo. Você quer começar a investir no segmento de bancos. Então vamos pegar um banco aqui, o Santander, por exemplo, tá? Ó, Sambi, vamos pegar aqui o Sambi 3. Aqui ele já vai trazer alguns indicadores, então a cotação,
o preço sobre lucro. Se você vier aqui nesse ponto de interrogação, ele vai explicar como é o cálculo e o que significa esse indicador. Preço sobre valor patrimonial, dividend yield e assim sucessivamente. Aqui você consegue analisar o gráfico de cotação 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Aqui vem a rentabilidade em 1 mês, em 3 meses, 1 ano. Esses que está bloqueado, um exemplo, preço justo e o potencial de rentabilidade aqui, ele só vai trazer valor se você pegar a versão paga. Nós estamos na versão gratuita, então ele não demonstra essa parte. E aqui tem os indicadores fundamentalistas. Então, preço sobre o lucro, a mesma coisa. Se você vier aqui, ele vai te explicar o que é esse indicador e como que é feito o cálculo. Então, preço sobre a receita e assim sucessivamente. Dividend yield. Aqui ele vai trazer ao longo dos anos. Então, um exemplo, o dividendo que eu te falei para você olhar o histórico de dividendos. Agora, em 2023, o dividendo dessa empresa está em torno de 5,22. Ó, 2022 foi 8, 2021 10, 2020 7, 2019 4, 2018 3. Então, por isso é interessante olhar isso aqui. Se você for olhar só o dividendo em determinado período, por exemplo, você vai olhar uma empresa que agora tem um dividendo de 10. Só que ela só distribuiu dividendo esse ano. Aí você vai comprar uma empresa só olhando o dividendo e ela não é uma empresa que faz a distribuição dos seus dividendos ao longo dos períodos. Então, nos outros períodos aqui estaria zerado e só aqui. Então, por isso que é interessante você analisar. Aqui é legal que ele tem um checklist. Sempre que você vê buy and hold aqui, é quando você compra pensando no longo prazo, tá? Então é um checklist do investidor buy and hold sobre o Santander. Então aqui vem um tique nessas análises que eles fazem. Então, ó, empresa com mais de 5 anos na bolsa, empresa com lucro nos últimos 20 trimestres ou 5 anos, empresa nunca deu prejuízo no ano fiscal, empresa pagou mais de 5% de dividendo nos últimos 5 anos, empresa possui dívida menor que patrimônio, empresa é bem avaliada pelos usuários. Aqui o histórico de dividendo, tá? Ó, aqui um exemplo. Se você fosse se basear só em 2014, você falava, nossa, 34%, mas na verdade não foi recorrente. Foi um ano, esse ano deu 41, esse ano 34, depois começa a cair. Então, por isso que é interessante você fazer uma média para você ter uma noção dos dividendos. A Datacom é a data que você precisa ter a ação na sua carteira para você conseguir receber o dividendo. Então, ó, a Datacom desse dividendo era 19/10. Quem tinha essa ação no dia 19/10 iria receber no dia 10/11 esse valor por ação. Payout. Aqui o preço teto, mesma coisa que lá em cima. Ele só vai desbloquear. Aqui é interessante que ele faz esse comparador de ações. Vamos colocar aqui em comparação detalhada. Nós conseguimos colocar. Então a gente tem o Santander. Vamos pegar o Banco do Brasil, o Bradesco e vamos ver aqui se tem o Itaú. Aqui, Itaú. Vamos colocar em comparar. Ele traz aqui embaixo, interessante, ó, essa parte. Essa parte meio que ela traz essa estrelinha, qual está ganhando em determinado indicador. Então, exemplo, preço sobre o lucro, o Banco do Brasil, ele está ganhando. Preço sobre VP, mesma coisa. Se você olhar, der uma analisada rápida, na maioria dos itens é o Banco do Brasil que está ganhando. Então, se você for só olhar aqui, o Banco do Brasil está ganhando em comparação às outras empresas. No fundo imobiliário, você consegue a mesma coisa aqui. Vamos colocar um exemplo, o MXRF. Você consegue analisar o fundo, a cotação, dividend yield dos 12 meses, preço sobre valor patrimonial, a liquidez e a variação.
Aqui um gráfico da cotação, pode ver que ele está aumentando. A renda fixa em média ela está aumentando depois de passado o Covid. Informação sobre o valor patrimonial. Ó, o valor patrimonial da cota é 9,86 e o valor que ela está sendo negociada 10,46. Por isso, o preço sobre o valor patrimonial tá 1,07. Tá uma vez e mais 7% o valor patrimonial. Quer dizer que você está pagando basicamente mais do que ela vale. Um exemplo, se fosse vender os ativos que ela tem, seria 9,86. Porém, você está pagando 10,46. Olhando por só esse indicador, você falaria, nossa, mas aí eu estou pagando mais do que ela vale. Também não pode só por esse indicador ou essa métrica, eu estou pagando mais do que ele vale, não vale a pena. Não pode olhar só por isso. Tem que fazer uma análise detalhada do fundo, da ação, olhando os outros indicadores para ver se uma empresa vale a pena ou não. Essa aqui é a marcação que o mercado faz do fundo, desse fundo no caso, da MXRF. Aqui vem algumas informações, a razão social, CNPJ, ele é um fundo híbrido, tipo do fundo, fundo de papel. Ele é um fundo híbrido, por mais que ele seja aqui, tipo fundo de papel, ele tem no patrimônio dele o que ele faz. Ele compra algumas dívidas. Fundo de papel são aqueles que realizam investimento em um imóvel, que não realiza investimento em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como LCI, LH e CRI, e até mesmo em cotas de outros fundos. E ele tem 3 imóveis aqui também. Tem esses 3 edifícios, todos em São Paulo. Então, pessoal, essa foi a demonstração desse Investidor 10. Eu acho uma plataforma bem interessante. A gente vai usar ele para acompanhar a carteira aqui do canal, a carteira de aposentadoria. E vamos usar aqui a carteira adicionando os ativos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido um pouco a plataforma e conforme a gente for adicionando o vídeo, adicionando os ativos, a gente vai explorando melhor essa plataforma. Até o próximo vídeo.